Caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, foi-me pedido apresentar aos senhores umas palavras, ou talvez uma série de reuniões de vídeos sobre as cruzadas, sobre a Idade Média especialmente, e com um foco especial nas cruzadas. As cruzadas, das quais tanto se fala e se fala mal, tem umas características que não são bem apresentadas e nós gostaríamos de pôr no seu eixo. O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, IPCO, considera que está imerso numa cruzada pela restauração da cristandade, da ordem que teve seu modelo histórico, que não vai se repetir, porque não se trata de repetir coisas que já passadas, mas que a inspiração é da Idade Média. O próprio Papa Leão XIII, numa encíclica Immortale Dei, ele diz que houve uma época em que o espírito do Evangelho governava todas as instituições e criou obras que não se pode mais desconhecer. Bem, é a inspiração. Ora, Cruzadas foi um momento auge dentro de um período muito grande, chamado Idade Média. Idade Média é um nome de origem iluminista, racionalista, anticatólico. Quer dizer, os inimigos da Igreja apresentam a história assim. Houve um tempo que foi a antiguidade, os romanos, os gregos, os persas, os caldeus, os egípcios, tal, etc. E que depois acabou, porque desabou, caiu de podre, o Império Romano caiu de podre, e houve um período de trevas. Por isso a Idade Média também é associada à ideia de Idade de Trevas, quando na verdade o nome certo deveria ser Idade da Luz. Durou aproximadamente uns 1000 anos, e depois estes anticatólicos falam do Renascimento. Renascimento do quê? Renascimento do paganismo grego-romano que se deu com a Renascença. Entretanto, a Idade Média foi uma época que merece o nome de Idade da Luz, ou outros também chamam Idade do Evangelho, do triunfo do Evangelho. E, portanto, nós, os católicos, a consideramos especialmente. Dentro da Idade Média, que teve uma variedade de realizações fabulosa, até hoje, os locais mais visitados pelos turistas que vão para a Europa vão visitar monumentos medievais, né? Por exemplo, a Catedral de Notre-Dame de Paris, que agora está em plena restauração, o mosteiro de Mont Saint-Michel, e assim podemos contar em mil e mil realizações, hospitais, universidades. A universidade é uma criação medieval. Mas para o nosso objetivo de hoje é estudarmos a cruzada. A palavra cruzada se entende bem, vem de cruz. É um empreendimento realizado sob o signo da cruz. Agora, mas se usa hoje em dia com muita facilidade, com muita superficialidade. Então, existem cruzadas pelas crianças, cruzadas até econômicas, cruzadas comerciais, cruzadas disso, cruzadas daquilo, e que esquecem aquilo que foi essencial e que é o que nós consideramos melhor e mais importante e que nós queremos aderir de coração católico, não de um coração leviano, superficial. O que foi o problema que originou as cruzadas? Porque não existia a cruzada. Foi na Idade Média, quando os muçulmanos da seita seljúcida, que eram seguidores de um tal Seljuk, um mestre islâmico, místico, fanático,
do Afeganistão, e conquistou a Pérsia toda, aquele setor do Oriente, e avançou por cima da Terra Santa. Terra Santa por quê? Porque é a terra onde nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Nasceu no portal de Belém. E aqui a 2 meses vamos estar celebrando esse Natal. E foi a terra onde Jesus Cristo pregou. Foi a terra que Jesus Cristo regou com seu sangue no alto do Calvário. E ali fundou a igreja e nos redimiu do pecado original. E foi a terra onde Jesus Cristo foi enterrado, o Santo Sepulcro. E foi o local onde Jesus Cristo ressuscitou. Nós temos a Sábana Santa, ou o Santo Sudário de Turim, aí como uma prova extraordinária. Não quero me deter nisso, porque daria para uma série de 20 ou 30 outros vídeos. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo partiu para os céus. Né? A partir de lá, lá morou Nossa Senhora. Nossa Senhora partiu, subiu para os céus também, em corpo e alma, lá, naquela terra. Naquela terra morou São José, que era o príncipe herdeiro da coroa de Israel. Era, portanto, o rei legítimo, não era desconhecido, era desconhecido. Havia um rei de Fancaria que se chamava Herodes, não tinha nada a ver, uma coisa... E aquela terra, fulcro dos máximos acontecimentos da história da humanidade, que é a encarnação, a vida, morte e paixão e morte de Jesus Cristo. Essa terra foi invadida e saqueada por uma seita de fanáticos muçulmanos. Não preciso explicar aos senhores o que é um fanático muçulmano, os senhores estão vendo nos atos terroristas que ainda continuam. Aliás, eles praticam esses atos dizendo que é contra os cruzados. Quer dizer, eles de tal maneira lembram a história das cruzadas. Bom, estes fanáticos invadiram os locais santos, profanaram as igrejas, destruíram, perseguiram, pegavam os cristãos e os matavam do modo mais cruel possível. Havia uma coisa que eles faziam, uma coisa horrorosa, abriam as entranhas, puxavam as entranhas para fora e amarravam um cavalo, soltavam o cavalo e o cavalo puxava os intestinos e tudo morria de um modo espantoso. Então, o imperador de Constantinopla, que naquela época ainda era católico, já não tinha temperamento, não tinha força, era poderosíssimo, um império colossal, o Império de Bizâncio, capital Constantinopla, atualmente chama de Istambul, turca, mas não podia. Ele pediu auxílio ao Papa, o Papa de Roma. E o Papa de Roma nessa época, era São Gregório VII. E ele estava com um incêndio dentro de casa. O imperador do Sacro Império Romano Alemão estava revoltado contra ele. E era uma guerra, uma coisa. São Gregório VII preparou a bula da cruzada quando as tropas do imperador revoltado, Henrique IV, invadiram Roma e o Papa teve que fugir. E morreu no exílio, na cidade de Salerno. Aí os cardeais se reuniram e disseram, bom, vamos escolher outro Papa. E o pessoal, e os cardeais disseram, não, mas não vamos escolher um Papa radical, desses conservadores, católicos mesmo, nós diríamos hoje ultramontanos, seria um Papa como nós quereríamos que fosse, como deve ser. Vamos escolher um Papa moderado, mais ou menos, que seja um pouquinho conservador, mas não demais, não exageremos. Escolheram foi um desastre. Passou 3 anos, morreu, e foi um pontificado calamitoso. Aí eles se reuniram, de novo os cardeais, e disseram, bom, vamos escolher o cardeal tal, que acabou sendo o bem-aventurado Urbano II, que era muito amigo de São Gregório VII, o Papa anterior. E o futuro Urbano II respondeu, olha, se vocês me escolhem, eu vou fazer exatamente o que fez São Gregório VII. Bom, escolheram.
ele foi, recuperou Roma, ele foi e convocou a cruzada com uma bula, esse é um documento oficial da igreja, otorgando, vamos a ver, privilégios espirituais e temporais, inclusive, aos que participam dessa cruzada. Então, Urbano II diz que ele mandou essa bula para toda a cristandade, avisando que os que queriam se beneficiar desses benefícios espirituais, indulgências e outros favores, fossem para a cidade de Clermont-Ferrand, que fica no centro da França, porque ali ele ia fazer um anúncio muito importante. E o Papa foi rodeado de glória, sentado num trono no meio de uma praça que chama a Praça das Cruzadas, que se pode visitar hoje com monumentos, com catedrais, etc. E ele, rodeado de toda a pompa dos cardeais, bispos, daquela época, o povo que tinha acudido em quantidades imensas, e muita nobreza, muitos nobres, homens de guerra, porque naquela época os que garantizavam a luta, a defesa do país, o combate aos bandidos, aos animais perigosos, eram os nobres que tinham o direito de portar armas. E o Papa falou, e falou com os testemunhas, que na Idade Média não tinha gravador, não tinha celular, não tinha nenhum aparelho desses. Era só na memória. A quantidade de textos, de relatos que temos de pessoas presentes na pregação de Urbano II é enorme. Isso só podia acontecer por o efeito imenso que ele teve. Então, o que Urbano II falou, e muitos concordam em dizer, Urbano II foi um anjo de Deus. Ele falou como São Miguel Arcanjo teria falado aos anjos na luta tremenda contra Satanás na primeira batalha, quando Satanás se revoltou, quis ser como Deus, e São Miguel o jogou no inferno. Então, Urbano II, depois de fazer que vários testemunhas que tinham assistido os crimes, as profanações, os horrores todos feitos por muçulmanos, depois de todo mundo vir esses horrores, ele disse, tomou a palavra. E ele se voltou para os cavaleiros, sobretudo, porque a questão da cruzada ia cair especialmente sobre eles, e lhes disse, vocês são uns pecadores. Vocês têm uma vida que os leva para o inferno, porque vocês gostam da guerra e vocês fazem guerra um contra o outro só pelo prazer de combater. Vocês vão, assaltam o castelo do outro, matam gente, violam, profanam, roubam, porque nós estamos numa época, a Idade Média não era um paraíso de anjinhos, né? Nós estávamos numa época que era o fim do famoso caos feudal. E os nobres, que tinham os castelos, que tinham as armas, que tinham a iniciativa, dirigiam a sociedade, brigavam a vezes por banalidades, né? A vezes por cobiça. E o Papa Urbano II lhe disse, estes são vocês. Agora eu venho a trazer a salvação para vocês. Vocês gostam de combater? Eu vou vos dar um jeito em que vocês vão combater até o fim e se morrerem na batalha vão para o céu. Nessas briguinhas de caos feudal, etc., se vocês morrem, vão para o inferno. Aqui eu vou dar uma solução para ir para o céu. Ide e combatei aos muçulmanos. Recuperai a terra sagrada onde viveu Jesus Cristo. Eu vos dou esse encargo. Pegai vossas armas, pegai vossos cavalos, pegai vossos homens e ide por cima desses filhos de Satanás. Exterminai aqueles que estão destruindo a terra sagrada onde morreu
onde viveu Jesus, onde viveu Maria, José, primeiros apóstolos, eram todos judeus, São Pedro, São Paulo, enfim, todos eles. E de lá, e eu vos dou essa missão, e eu vos dou uma graça especial. Uma graça. Né? A graça é uma participação criada da vida divina. É portanto, uma dádiva sobrenatural e espiritual. Vocês vão ser ungidos pela graça de Deus e vocês vão ir para o combate não somente como simples guerreiros naturais, mas como guerreiros de Deus. Portanto, como uma coorte angélica. Além do mais, eu vos dou excomunhão contra todos aqueles que quiserem fazer mal aos vossos bens. Não se preocupem por seus castelos, por suas terras, por suas mulheres, por seus filhos. É o Papa que dá comunhão a quem atentar contra um cruzado. E aí então nasce, aí é um arcebispo, graças a Deus, é o próprio bispo de Clermont-Ferrand, que então brada, Deus vult, Deus vult, que quer dizer, em latim, né? Quer dizer, Deus o quer, é a vontade de Deus. E a multidão entusiasmada, com os olhos cheios de lágrimas, se abraçavam e gritavam, Deus vult, Deus vult. E o arcebispo pegou e colou sobre seu peito, sobre suas roupas, uma cruz. E todos começaram a colar ou marcar, ou se de algum jeito, por cruzes sobre seus peitos, sobre seus mantos, sobre suas bandeiras, e faziam o voto de nunca voltar às suas terras até terem reconquistado a Terra Santa. E aí então nós temos uma bênção de Deus que desceu sobre os cruzados, que eram esses homens que se tinham marcado com esse sinal da cruz. Então, a cruzada histórica, católica, original, é uma ação espiritual, é um apostolado sobrenatural. Um apostolado que se faz com a arma na mão, naquela época usavam cota de malha, chamava-se, uma espécie de tecido de arames, de ferro, etc. Eles, com esses recursos, partiram para a guerra. O Papa mandou, houve quem desobedeceu, e foi errado. O Papa mandou, só podem ir os homens hábeis para o combate, que sabem usar das armas, estão proibidos de ir aos velhos, às mulheres, às crianças ou às pessoas minusválidas que não tinham condições de sofrer, enfrentar grandes sofrimentos. Houve desobediência, infelizmente, uma chamada Cruzada das Crianças, um Pedro Ermitão, um frade que pregou, levou todo mundo, porque todo mundo queria ir para a cruzada, né? E então, e aí então partiu essa iniciativa militar apostólica, apostolado militar. E houve um bispo, que é o Beato Ademar, que naquela época os bispos entravam na batalha levando espadas. Nós temos as miniaturas do bispo Ademar com mitra e com espada lutando contra os muçulmanos. Bem ao contrário do ecumenismo moderno, de não sei que organizações eclesiásticas que tem por aí. Então, quem pagava toda essa expedição? Porque aquilo era caro, né? Ia durar meses, tinha que levar soldados, tinha que levar cavalos. Quem pagava? Cada um pagava do seu bolso. Os senhores feudais, que eram mais ricos, pagavam todas as despesas
e as despesas dos seus homens. Se o senhor feudal levava 20, pagava as despesas dos 20. Né? E o Beato Adhemar disse, vamos a compor um hino para a cruzada, para ser o hino da cruzada. Qual é esse hino? Os senhores conhecem melhor do que eu. A Salve Rainha. Salve Regina, Mater Misericordia, vita dulcedo spes nostra salve. A Salve Rainha, e então imaginar essas colunas de homens armados, né? Homens que eram pecadores, mas que se estavam redimindo por seu pecado, cantando a Salve Rainha. A empresa durou muito. Muitos morreram até no caminho. Mas, afinal, um dia bendito do ano 1099, Godofredo de Bouillon, grande duque da região da atualmente Bélgica, comandando as tropas todas, tomou Jerusalém, no ano 1099. A história é longa, mas é convidativa para os dias de hoje. Hoje estamos na situação semelhante, talvez pior. Há um incêndio dentro da igreja, como São Gregório VII enfrentou contra o imperador. Há uma avançada dos inimigos da cristandade. E há uma necessidade de uma empresa sobrenatural, abençoada por Deus, que é o anelo, o desejo mais intenso que tem todos os membros, sócios e cooperadores do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Vamos ver, então, num próximo vídeo, como é que transcorreu essa primeira iniciativa, que foi a primeira cruzada. Agradeço a todos pela sua atenção. Chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que compartilhe entre seus amigos e inscreva-se nesse canal. Eu gostaria de convidá-lo também a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo na descrição deste vídeo, junto com outros links importantes. Sendo membro da Articulação Brasil, você terá acesso não apenas à revista Catolicismo, que é enviada impressa ao seu endereço todos os meses, mas também à missa que é rezada pelos membros da Articulação Brasil e pelos seus familiares todos os meses. Então dê uma olhada, pelo menos para conhecer o que é esse grupo Articulação Brasil. O link, como eu disse, está na descrição desse vídeo. Aqui ao meu lado começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Também dê uma olhada nesses vídeos, eu estou certo que você gostará também desse conteúdo. Muito obrigado por ter nos seguido até aqui. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.